voltamos com uma notícia diferente. Olha, explicar aqui que Lúcio estava vendo uma sujeirinha aqui, né, Lúcio? O cabelo. Tinha alguma coisinha aqui no cílio dela. Explicar aqui, né, gente? Me ajudando aqui. Olha, vamos com o destaque do Lúcio Soja. Então, Lúcio, seu destaque. Bom, o meu destaque de hoje é sobre Sérgio Ricardo, né? E são dois fatos distintos. O primeiro é de que Sérgio Ricardo, conselheiro afastado lá do Tribunal de Contas de Mato Grosso, e o ex-ministro Blairo Maggi viraram réus depois que o juiz recebeu a denúncia. E depois de muito tempo, né? Depois de 6 anos, foi lá na 5ª fase da Operação Ararate que revelou um esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários, empresas, poderes e bancos. O ex-governador Blairo Maggi e o conselheiro afastado Sérgio Ricardo se tornaram réus na ação que investiga a suposta compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado. De acordo aí com as investigações, em 2009, o deputado estadual Sérgio Ricardo teria pago 4 milhões de reais ao então conselheiro do TCE, Alencar Soares, para ocupar a sua cadeira quando este se aposentasse. Para descaracterizar o ato ilícito, Alencar teria devolvido a mesma quantia a Sérgio Ricardo, dinheiro oriundo de uma factoring, com intermediação do ex-secretário de Fazenda à época, Éder de Moraes, com o aval do então governador Blairo Maggi. Alencar também teria recebido outros 4 milhões das mãos de Gércio Marcelino Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça, como ele é conhecido, a pedido de Éder e com o consentimento de Blairo Maggi, de acordo com a denúncia. E aí, para o Ministério Público Federal, a compra da vaga foi efetivada em 2012 e Alencar Soares teria recebido até 12 milhões de reais em troca da aposentadoria. Bom, essa daqui é a denúncia, né, sobre a compra de vaga lá no Tribunal de Contas, a compra da vaga da cadeira de Sérgio Ricardo. Agora, dando sequência aqui no meu destaque, eu vou falar de uma outra compra. Não é isso? Não é compra de outra cadeira lá no Tribunal de Contas, não. A informação aqui da compra, essa compra aqui, é que Sérgio Ricardo teria comprado um imóvel de luxo com 898 mil reais e teria pago em espécie. Em espécie assim, né? Nota em cima de nota, que é algo que chama atenção, né? Porque um valor altíssimo, né? Quase 900 mil reais pago em cash, em dinheiro. E aí essa situação ela foi vista aí como um indício de possível prática de dissimulação patrimonial e foi mencionada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, em voto proferido no julgamento de um recurso que manteve o afastamento dos 5 conselheiros lá do Tribunal de Contas. Antônio Joaquim, Sérgio Ricardo, Valdir Teis, Walter Albano e José Carlos Novelli. E no voto lá, o ministro Raul Araújo cita que a autoridade policial investiga se o conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida seria o proprietário de fato de uma empresa vinculada à pessoa jurídica Alphaville Buffet, constituída em nome da companheira dele, da companheira de Sérgio Ricardo, Andréia Denise de Oliveira. E aí, a desconfiança lá do ministro, né? Porque, segundo levantamentos das autoridades policiais, a empresa se dedica ao aluguel de espaços para a realização de eventos denominados, tem bastante aqui empresas, né? Alphaville Premium, Alphaville Garden, Vila dos Lagos, Alpha Kids, Casa Eufrida e Vila Aventura, sendo que este último teria um CNPJ próprio em nome de Ricardo Almeida, filho do conselheiro afastado Sérgio Ricardo. E aí, não para por aqui. As suspeitas levantadas na investigação está lá no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Raul Araújo
citou ainda que um outro empreendimento, denominado Aquapark, está situado na mesma área dos espaços Vila dos Lagos, Alfa Kids, Casa Eufrida e Vila Aventura. Nesse sentido, documentos apreendidos na residência de Sérgio Ricardo indicaram ser ele o verdadeiro proprietário desse empreendimento, os quais, segundo a autoridade policial, tiveram crescimento em sua estrutura física entre 2011 e 2017. E, além disso, segundo as autoridades policiais, o conselheiro Sérgio Ricardo seria proprietário de 41 imóveis em Cuiabá, por meio do filho dele, Ricardo Almeida, a maioria deles nas proximidades do Alphaville Buffet, diz lá o ministro. E aí, o conselheiro afastado Sérgio Ricardo, numa entrevista ao portal Gazeta Digital, ele assegura que não há dissimulação de imóveis, pois tudo o que é citado na investigação do STJ consta em sua declaração do imposto de renda. Sobre o patrimônio que comprei, diz o conselheiro afastado, está declarado no imposto de renda, foi pago ao longo dos anos, e aí ele diz o seguinte, que inclusive está movendo uma ação na justiça porque a empresa até hoje não lhe entregou o apartamento e que aí ele reafirma que isso está lá na declaração do imposto de renda. E a grande suspeita aí, e é por isso que foi deflagrada essa 16ª fase aí da Operação Ararat, a suspeita é a seguinte, é de ocultação de patrimônio. Uma procuradora lá da República, uma subprocuradora, ela inclusive disse o seguinte, olha, tem que investigar, tem que averiguar, porque foram detectadas aí várias operações financeiras e comerciais, tentando driblar, segundo ela, tentando driblar as autoridades para ocultar patrimônio que teria sido adquirido com dinheiro sujo, né, com dinheiro de corrupção. Então, é isso que está sendo investigado. E tem o caso lá do motel, né? Tem o caso do motel, que não é em cima do Sérgio Ricardo, relacionado ao conselheiro também afastado, Walter Albano, que seria dono aí, ou sócio, né, de um motel, e num documento que teria sido apreendido na casa dele, numa operação policial, ele mesmo admitia lá nesse documento de que desse motel aí, me parece que é Las Velas o nome do motel, a parte dele nessa sociedade seria de 4.500.000 reais, e é isso que a Justiça está em cima. Para saber o seguinte, os conselheiros estavam escondendo ouro? Vamos com o Edivaldo, então. Edivaldo, pergunta aí que o Lúcio fez nesse finalzinho, você quer comentar? Será que os conselheiros aí estariam escondendo ouro? Eu quero fazer uma pergunta para o Lúcio. Lúcio, eu não sei se entendi bem, 40.000 imóveis? Só repete para mim, analisa para o telespectador. Você falou, en passant, 40.000 imóveis aqui em Cuiabá? Falei 40.000, eu me enganei. São 41 imóveis do conselheiro afastado Sérgio Ricardo. Meu Deus, 41.000 imóveis? Ah, 41 imóveis. Não, porque eu entendi 40.000 imóveis, demais, né? Metade da cidade está por conta do conselheiro Sérgio Ricardo. Mas 40 imóveis já é uma quantidade razoável, né, de aplicação no mercado financeiro, no mercado imobiliário. Então, será que o Edivaldo ainda nos ouve? Mas que deixa estarrecido aí, né, a pergunta do Lúcio nesse finalzinho, dos conselheiros escondendo, né, escondendo aí o ouro. Não foi essa a pergunta, Lúcio? Aqui a gente já tem algumas participações, mas o pessoal ainda que perdemos aí o contato com o Edivaldo, daqui a pouquinho a gente volta com o Edivaldo Ribeiro. Mas, Lúcio, essa farra foi grande, né? Pelo que a gente tem aí das denúncias, os conselheiros realmente fizeram uma farra. E tem o seguinte, tem ainda outras investigações em andamento. Por exemplo,
teve lá a denúncia de Silval Barbosa, dizendo que teria pago propina no valor de 53 milhões de reais para os conselheiros. Os conselheiros negam que não receberam propina coisíssima nenhuma. Então tem essa denúncia de Silval Barbosa dos 53 milhões de reais, que ele teve até, está lá na delação dele, teve até que assinar promissória, né? Porque o pessoal queria ter certeza que ele ia mesmo pagar esses 53 milhões de propina, como ele mesmo declarou na colaboração premiada dele. E tem uma outra investigação aí, onde em contratos de tecnologia da informação, em contratos de TI, o rombo que aplicaram lá no Tribunal de Contas do Estado, que teriam enfiado a mão em quase 140 milhões de reais, usando como fachada contratos de TI. É isso? Então é o seguinte, olha só, 137 com mais 53 milhões, só aí a gente chega perto aí de 200 milhões de reais de desvio dos cofres públicos. Vamos esperar para saber aí se tudo isso que está sendo investigado, ao final será comprovado, porque se isso for confirmado, é o seguinte, hein? Mais um mega escândalo de corrupção aqui em Mato Grosso. E aí, só reafirmando, os 5 conselheiros negam absolutamente tudo isso que foi denunciado, né? O que está denunciado agora, o que foi denunciado por Silval Barbosa, dizendo o seguinte, que não teve nada disso. Vamos aguardar para ver que conclusão a justiça vai chegar. Certo, olha só. Mas a coisa é feia. Muito, Lúcio. E olha que o nosso telespectador pergunta aqui. O Júlio Rosa, do CPA, que gostaria de saber se os conselheiros afastados ainda continuam recebendo salários. Continuam, sim. Eles continuam recebendo salários. Porque eles não perderam o cargo, não é? Eles estão afastados, mas recebendo. E não é pouco, não, né? O salário deles é o quê? Quase 30 mil reais, é isso? Perto disso, não é? Mas, e eles recebem porque esta é a lei, não é? Esta é a lei. Infelizmente, não é para todos. Vamos com o Bruno Pinheiro, porque ele foi lá na UPA do IPASE. Ele está na UPA do IPASE neste momento, não foi só um telespectador, Bruno. Alguns telespectadores denunciaram, falaram que chegam aí e que, geralmente, quando é suspeita de Covid-19, pedem para fazer um exame particular. Bruno? Nayara, geralmente esse atendimento acontece mais ao longo do dia e à noite. Agora pela manhã, acabei de checar, tem cerca de 4 pessoas ali na recepção aguardando atendimento. Dessas 4 pessoas são mulheres e somente um homem que estão ali aguardando atendimento, mas está ocorrendo tudo bem, mas ao longo do dia nós vamos retornar aqui e acompanhar, e amanhã nós vamos levar o mais fiel retrato do que está acontecendo nesta UPA e checar realmente se essa denúncia é verdadeira, e nós sempre acreditamos em quem assiste, em quem manda mensagem aqui no A Notícia de Frente. Agora, olha só, essa informação aconteceu em Nobres durante esse final de semana, cerca de 100 quilômetros aqui da capital Cuiabá. Quando nós achamos que as notícias nas redes sociais já estão assustando muita gente, mesmo sendo verdade, é notícias alarmantes. Mas uma funerária, Nayara, em meio a toda essa quarentena, a Covid-19, números alarmantes, resolveu inovar, entre aspas, uma inauguração de uma unidade, uma filial de uma funerária em Nobres, chamou a atenção e gerou revolta em muita gente. Essas imagens são de uma carreata, Nayara. De repente, fizeram nas avenidas de Nobres uma carreata, soltando fogos e chamando que a comunidade se juntasse, que fosse um momento feliz de inauguração e de uma conquista, um novo investimento em Nobres seria essa funerária. Além disso, durante a semana, uma contagem regressiva aconteceu nas redes sociais de que a funerária estaria chegando em Nobres. Com isso, durante um certo fluxo de veículos, uma intensa carreata acabou escoltada com viaturas da Polícia Militar, já que a comunidade revoltou e queria arrebentar com tudo, arrebentar com os veículos, com as funerárias, enfim, uma situação
revoltante e também nós vamos acompanhar nessa história uma reportagem lá em Nobres com a equipe da funerária, o que eles vão dizer sobre isso, qual foi a ideia, essa jogada de marketing que não deu muito certo. Se era holofote, se era mídia que eles queriam, infelizmente conseguiram, mas uma mídia negativa. Nayara, Lúcio. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Realmente foi o que o Bruno falou, pegou muito mal, né? Será Põe que negativa nisso. causou uma revolta muito grande, né? Causou uma Aí a revolta dos moradores. Causou uma revolta muito grande. E com justiça, né? Quer dizer, não tinha necessidade dessa festa, né? Dessa carreata, né? Desse barulho todo. E aí, será que com isso conseguiram enterrar a funerária lá em Nobres ou não? Pois é. Ela que devia ser, né? Não, mas é triste, não é um momento para brincar com a morte, com a vida, enfim, é um momento realmente de respeito. E como o Bruno falou, viu, a gente agradece muito os nossos telespectadores, é um momento sensível e que também nos deixa indignados essa situação da saúde pública, cobrar por um exame de quem não tem condições. Se a pessoa está indo num posto de saúde, se a pessoa está indo numa UPA, é porque ela não tem condições de pagar por uma saúde, por um plano. Então, não adianta pedir aí para fazer exame no particular, que custa 350, 250 reais, que a pessoa não vai ter essa condição e ela vai se desesperar aí com a suspeita da Covid. Já dá para chamar aqui a matéria do lockdown? Vamos então, porque nesta segunda-feira pela manhã, uma reunião entre governo e as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande vai aí, e a Justiça também irá decidir se as duas maiores cidades do estado vão entrar em lockdown. Os detalhes você confere na reportagem. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero e a você que acompanha o programa A Notícia de Frente. No último dia 12, o governo de Mato Grosso publicou o decreto 522. O documento assinado pelo governador Mauro Mendes classifica os 141 municípios matogrossenses conforme duas taxas: ocupação de UTIs por pacientes da Covid-19 e o crescimento de contaminação da doença no município. A partir desse decreto, ainda na semana passada, 13 cidades matogrossenses foram declaradas com risco muito alto para coronavírus, entre elas Cuiabá e Várzea Grande. Só para se ter uma ideia, de cada 3 casos da doença no estado, pelo menos um ocorre na região de Cuiabá e Várzea Grande. E de cada 2 mortes da doença, uma é entre a capital e a cidade industrial. Por isto, ainda na semana passada, os promotores de justiça Alexandre Guedes e Aldrey Illich entraram com uma ação civil pública na justiça para decretar lockdown, fechamento total dos estabelecimentos não essenciais, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Na ação, o Ministério Público considerou que o estado de Mato Grosso foi omisso por apenas ter alertado os 13 municípios do risco muito alto de coronavírus, sem tomar nenhuma providência para evitar a circulação de pessoas nas 2 maiores cidades do estado. Sobre isto, o governo de Mato Grosso, ainda na semana passada, se posicionou. Se em algum momento o governo do estado tiver que tomar uma decisão genérica, assim o fará, e tenho certeza que o governador Mauro Mendes não vai se omitir de exercer o seu direito. Mas nesse momento o governo ainda entende que é mais prudente editar orientações aos prefeitos. E cada um, à luz da característica regional, já deu para se perceber que além do decreto a gente criou uma ferramenta no nosso site para prefeitos poderem fazer essa mensuração com mais facilidade, entender qual é o status que o seu município está dentro dos indicadores que nós elegemos para fazer essa conclusão e adotar as medidas. Então o governador não vai invadir a autoridade dos prefeitos para adotar nenhuma medida mais enérgica. Na tarde de sexta-feira, dia 19, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro,
o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso, Mauro Carvalho, e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, se reuniram aqui no Fórum da Cidade Industrial. Eles foram convidados pelo juiz de direito José Luiz Leite Lindotti, da Vara Especializada da Fazenda Pública. O magistrado é que vai decidir sobre o fecha-tudo, o lockdown, em Cuiabá e Várzea Grande, pedido pelos dois promotores de justiça. A reunião terminou já na noite de sexta-feira. Na saída do encontro, as autoridades se manifestaram. A nossa preocupação maior nessa fase atual é o novo normal, é a convivência, certo? É a convivência segura com o vírus. Ou seja, nesse momento é o equilíbrio, buscarmos o equilíbrio entre o impacto sanitário e o impacto econômico. Não adianta trancar todo mundo em casa, desempregar, quebrar empresas, criar um colapso econômico e se nós não conseguirmos segurar o número de leitos e continuar superlotando os hospitais públicos e privados, principalmente as UTIs. O Ministério Público entrou com uma ação na Vara de Saúde com o Dr. Lindotti, colocando a região metropolitana e também o estado de Mato Grosso para a gente discutir as regras de isolamento, né? Nós já temos a Secretaria de Saúde, por intermédio do secretário Gilberto Figueiredo, tem todos os dias colocado um boletim para toda a sociedade mato-grossense e ali tem as restrições de municípios que estão com uma contaminação extremamente baixa, moderada, alta e muito alta. Então essa é uma discussão que vai ter agora com o Estado, junto com a Prefeitura de Cuiabá, junto com a Prefeitura de Várzea Grande, Ministério Público e Tribunal de Justiça, para a gente discutir realmente as medidas orientativas que o governo já colocou em prática desde a semana passada. Hoje, segunda-feira, dia 22, as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande e o governo de Mato Grosso voltam a se reunir com a Justiça Estadual para decidir e anunciar uma ação unificada de combate à Covid-19 nas duas maiores cidades mato-grossenses. Também hoje, segunda-feira, o governo de Mato Grosso irá divulgar um novo boletim classificando as 141 cidades mato-grossenses conforme o risco de contaminação para o coronavírus. Antes, na noite de sábado, dia 20, aqui no Palácio Paiaguás, houve uma reunião de autoridades estaduais em que surgiu uma proposta de enfrentamento à Covid-19 no meio de uma reunião que estava tratando sobre as novas regras para a aposentadoria do funcionalismo público estadual. Deu uma sugestão para o governador, ele acatou, já determinou o secretário para que procure locais, procure meio de comprar os kits para encaminhar para as prefeituras, com azitromicina, vermectina, prednisona e outros aí que são necessários para atender os municípios. Então ele já ligou para o secretário, mandou procurar, que entra em contato com os laboratórios, para fornecer isso para as prefeituras, para que o médico atenda e ele tenha como não mandar o cara para casa, já dá o medicamento. Então eu acho que isso é um grande avanço, vai ajudar e muito aí nesse combate ao coronavírus. Com apoio técnico de Jean Carlos e imagens de João Páscoa, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Vamos então para o intervalo, na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Voltamos com a Notícia de Frente, acabamos estourando o tempo, mas deixa eu me despedir aqui do Edivaldo e vamos ficar com o seu comentário amanhã, né, Edivaldo? Beleza, Nayara. Obrigado. Bom dia. Obrigada, bom dia para você. Um abraço, Lúcio. Obrigada, bom dia. Bom dia. Você fica agora com o Alexandre Mota e o Balanço Geral.